Seja bem-vindo ao estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil, direto da maior feira da construção civil da América Latina. Esse é o podcast onde informação, inovação e inspiração se encontram, porque show na obra é com a gente. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast direto do estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Eu sou Walter Calles, é um prazer estar com você aqui para a gente abordar mais um assunto super interessante com dois convidados especiais aqui com a gente, e vamos falar nesse episódio aqui sobre a construção a seco, que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro, e hoje a gente vai falar das práticas globais, as vantagens, dos desafios da construção a seco também, e como essa tecnologia está se adaptando à realidade do nosso país. E a gente recebe aqui os nossos queridos Anderson Cabral, ele que é construtor e influenciador. Beleza, Anderson? Beleza, meu amigo, tudo bem? Tudo ótimo. E o Renan Cunha, também diretor técnico da Espaço Smart. Isso aí, gente. Estamos aqui para conversar um pouquinho hoje, bater um papo gostoso sobre a construção a seco. Legal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso espaço, né? Que é um espaço que a gente sempre fala para trazer informação, conhecimento, para muitos casos formação também online, né? Para os profissionais da área da construção civil, que isso é super importante, né? E essa iniciativa aqui na Feicom com esse estúdio é exatamente esse, né? Disseminar informações importantes aqui. Perfeito, Exato. A gente agradece aí o convite, a oportunidade, né, de poder disseminar esse conhecimento e poder falar um pouquinho da construção a seco. Legal, Anderson, vamos lá. Ó, então, para a gente começar, para vocês dois, o que exatamente define a construção a seco e quais os principais sistemas construtivos utilizados nessa modalidade? Quem quiser começa. De licença, eu vou começar porque eu já faço um jabazinho da nossa associação, né? Então, assim, construção a seco, pelo próprio nome, a gente está falando de uma construção que consome pouco recurso hídrico, ou seja, consome pouca água, né? Então, aí puxando já um indicadorzinho assim interessante, uma construção a seco, ela tende a reduzir o consumo de água durante uma construção em 90%, né? Por isso esse apelido, que é um apelido forte, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. E a gente tem uma associação, inclusive, que é a BCLS, Certo. que ela trata desses sistemas de construção a seco, que neles tem o wood frame, que trabalha com a estrutura em madeira, o próprio drywall, que é para fazer divisórias e forros, e a gente tem o steel frame, que é a construção usando estrutura metálica, né? Então isso tudo está englobado nesse contexto da construção a seco. Diga lá, Anderson, quer complementar? Bom, eu acho que se eu fosse definir com uma palavra, eu diria o futuro. Só que já não é mais parte do futuro, já está aqui no presente, já é né? presente. Porém, a gente vê que muitas pessoas não conhecem. Então, a nossa missão é fazer com que esse conhecimento chegue para as pessoas, para que elas entendam as inúmeras vantagens que tem, além de velocidade, sustentabilidade, porque sustentabilidade é tendência. Sim. A gente fala de sustentabilidade e a gente não está falando só do meio ambiente, a gente está falando do ambiente de trabalho, ter uma sustentabilidade social, uma sustentabilidade financeira e, claro, a sustentabilidade ecológica. Então a gente faz uma cadeia ali de setores onde a gente consegue criar do polo industrial, gerando empregos, um ambiente sustentável, onde a pessoa se sinta bem, que é o polo social, onde a pessoa gere renda, ao mesmo tempo mudando o futuro da construção e poluindo muito menos o meio ambiente. Então a construção a seco, ela faz esse círculo, e esse círculo ele é muito benéfico, tanto para as pessoas como para o meio ambiente. Muito legal. E indo nessa linha também, Anderson, a gente está falando aí de vantagens, né, da construção a seco, o que ela pode proporcionar em relação aos métodos tradicionais. Obviamente aqui o Renan já falou a questão do menor consumo de água, né, e tudo mais e tal. Queria que vocês citassem aí as questões relacionadas à rapidez da execução, redução de desperdício, leveza da estrutura, aquela questão do desempenho térmico e acústico. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, é fantástico. A gente, assim que está no meio, é suspeito para falar, mas não somos nós que dizemos, são os testes práticos, né? São os ensaios que realmente apontam isso. A construção a seco ela é muito mais rápida, ela é muito mais eficaz e ela entrega realmente a casa, a obra, o comércio, em um tempo muito mais rápido do que uma construção tradicional. Então, o principal ponto é que ela é industrializada.
a estrutura dela, ela já é pré-fabricada, então ela é montada, ela é impressa, assim, um termo popular, Sim. ela é impressa numa máquina e essa máquina ela tem precisão. Essa precisão é conduzida para a obra. Chegando lá, os montadores vão pegar o manual, ler e falar, ó, essa peça se encaixa com essa peça se encaixa com essa e essa com essa. Eles só vão encaixando, é um Lego. Acaba sendo muito mais rápido, porque eles não têm que usar tanto a parte da cabeça para a execução. Já foi pré-executado lá atrás pela máquina. Todo o projeto foi desenvolvido antes, a Desenvolvido máquina antes. transformou em realidade tudo que foi colocado ali no projeto, e aí o Perfeito. pessoal vai fazer a montagem. Eles fazem a montagem, estrutura pronta. Depois a gente vem fazendo ali toda a parte das vedações, os fechamentos, que é onde a gente entra na parte térmica e acústica. É interessante, sim, porque quando a gente fala em construção industrializada, é muito comum você já imaginar que vai vir um helicóptero com um módulo e vai deixar aquilo pronto na obra. Mas existe um meio de caminho, assim, muito relevante, que é o da construção industrializada no próprio canteiro. Né? O que eu faço com metodologia, com materiais que me permitem ter precisão, que me permitem reduzir o desperdício, né? Então, como que você industrializa uma obra que acontece no canteiro? Tem um indicador aqui no Brasil que é a quantidade de empresas de construção civil que tem menos de 20 funcionários. Esse número é um número acima de 70%, 80% das empresas de construção no Brasil. Esses caras provavelmente não vão ter acesso a essa construção modular do futuro que vai vir pronta, mas eles vão ter acesso a gente disseminar de forma democrática como que ele industrializa aquele canteiro da casa dele, né? Putz, eu compro um kit da estrutura que me facilita a montagem e não tem desperdício. Já temos uma vantagem legal, redução de desperdício e redução de geração de resíduo. Que numa obra de steel frame, por exemplo, você chega a reduzir 75% do desperdício quando compara com uma tradicional. Né? Então, você já ajustou a logística, porque você manda menos material que vai ser desperdiçado, que depois você vai ter que levar com caçamba de entulho e mandar embora. A gente brinca, você paga para o material ir, depois você tem que pagar para o material ir embora. O desperdício sair, né? Sim. Então, assim, os conceitos da industrialização, que foi legal que o Lar Cabral estava puxando, eles levam um pouco a gente a refletir nisso, assim, qual que é o impacto na vida do pequeno construtor, daquele construtor local, dessa industrialização, né? Não é só aquele módulo que as grandes empresas vão ter acesso para levar pronto, mas é a capacidade que ele tem e o acesso que ele já tem hoje. Por exemplo, chegar numa loja nossa, por exemplo, da Espaço Smart, ele já tem acesso a ir lá e comprar um kit dessa estrutura, desses materiais e receber isso de maneira paletizada, né? Então, a gente falando em otimização do próprio orçamento, otimização da mão de obra. Então a gente começa a puxar aqueles ganchos que são os grandes pontos positivos da construção em steel frame. Muito legal, né? E vocês falando assim, até para facilitar para o entendimento daquelas pessoas que estão acompanhando, não estão muito habituadas com isso, né? Da forma como vocês explicaram, ficou super fácil de entender. E essa questão também é quase como uma montagem de móveis, né? Que você tem hoje, móveis modulados, você vai lá, faz o projeto na loja, aquela coisa, faz o desenho e depois vai chegar e vai aplicar na tua casa. E aí ele vai fazer aqueles acabamentos para tirar as frestinhas, aquela coisa toda que você citou aí. São os fechamentos, né? E a gente não vê, mas os móveis, eles têm as próprias codificações também para o montador se orientar. A gente só não percebe porque a gente não vê, porque já está tudo acabado, o acabamento já foi aplicado ali. Muito legal, mas Renan, e como é que está a construção a seco aí, que é utilizada em outros países, né? E se você pode citar para a gente, que tipo de tecnologia e materiais são utilizados em países que já têm a construção a seco, vamos dizer assim, num nível mais avançado, sendo utilizado por mais tempo, Estados Unidos, Japão, Europa? Tem vários players fora do Brasil, né? Assim, países que são relevantes na construção a seco. Sim. A construção a seco ela é uma tendência muito de hoje, inclusive na própria Saint-Gobain, por exemplo, eles colocaram isso como um pilar central muito grande de desenvolvimento no mundo inteiro. Né? Então a gente tem bons exemplos de países que já têm isso de maneira muito desenvolvida. Vou falar, a Inglaterra é muito forte no steel frame, os Estados Unidos é forte no steel frame, forte no wood frame, o Japão utiliza o steel frame num nível de tecnologia de industrialização assim super avançado, mas que é até interessante para mostrar como essa construção a seco ela permite um nível de industrialização super tecnológico e ao mesmo tempo permite para aquela industrialização de canteiro que também é muito relevante.
Austrália, Nova Zelândia, super forte no steel frame. Então a gente tem vários players no mundo que utilizam o mesmo sistema construtivo que nós estamos aqui hoje no Brasil, nas mesmas condições tecnológicas de materiais disponíveis. Então, o mesmo material que está sendo usado nos Estados Unidos hoje, a gente tem à disposição aqui no varejo no Brasil, né? Então, não tem nada já hoje que você tenha uma disparidade dessa tecnologia. Ou seja, hoje a gente está num grau de potencial de uso do steel frame como sistema construtivo que está no mesmo patamar lá de fora. Onde que a gente mora um pouco mais dentro de uma dificuldade, assim, é na mão de obra, né? E isso está aqui, né? Está na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo, do consumidor que precisa ser elucidado, e aqui está um cara que permeia super bem em conseguir comunicar isso com o consumidor, e a gente trabalhando com a formação dessa mão de obra, com vários eventos que ajude a capacitar o instalador para trabalhar dentro desse sistema, porque a demanda vem vindo e vem crescendo, né? Bom, e para você, Anderson, você que é um cara, um fã, um cara que divulga a construção a seco, né, que está à frente, levantando essa bandeira, como é que você enxerga as oportunidades aqui no país? A gente trouxe um pouco da realidade de outros países, obviamente, né, e aqui uma crescente. Como é que você enxerga essa realidade e quais são os desafios que você sente que a gente pode enfrentar relações ao nosso clima, né? Bem que ele falou a Austrália, que é muito parecido com o nosso também, né? Mas, por exemplo, você pega em relação ao clima, os materiais disponíveis e principalmente essa questão citada pelo Renan aqui da mão de obra, né? Bom, vamos começar pela variação climática. O sistema ele foi desenvolvido para ser aplicado em qualquer condição. Então, se é uma área com muita umidade, a base ela tem uma camada ali impermeabilizadora que vai impedir realmente essa umidade de adentrar. Se for um ambiente muito quente, tem toda uma proteção térmica, né, para manter a temperatura estável, seja ela de dentro quente ou seja a de dentro fria. Se é uma região fria, você consegue colocar um aquecedor ali internamente ao imóvel e esses isolamentos ali que estão internos às nossas paredes vai manter aquilo lá na temperatura que está, vai manter ela aquecida. E se a gente está falando de uma região muito quente, ao contrário, o ar-condicionado ali vai circular, vai fazer toda a climatização do ambiente e as paredes ali com os devidos isolamentos térmicos vão manter também aquele ambiente refrigerado. Então é um sistema que foi desenvolvido para ser aplicado em praticamente qualquer situação climática. E em relação à umidade, áreas mais secas, qualquer situação ali a gente consegue aplicar. Vamos puxar um exemplo legal até do que você está falando? Canadá. Pronto. Puta, pensa um lugar frio. Extremamente gelado. Frio. Negócio menos 15, menos 20 graus. Tem steel frame. Ou seja, você compõe a parede para se adequar com uma performance que você precisa para aquela circunstância. Vamos pegar outro exemplo. Terremotos. Japão, Chile. Uma intensidade de terremotos que exige da estrutura uma segurança, né, um conforto, né, que ela não venha a ruir, é muito grande. Então, se exige muito da estrutura. Usam steel frame, né? O Chile, no último terremoto que teve na última década, ele foi reconstruído baseado no steel frame, né? Então, você tem vários exemplos no mundo em condições totalmente diferentes que a gente tem aqui a prova viva de que o sistema é uma das grandes opções de tecnologia de construção. Você sabe que e tem os desafios, obviamente, né? Como a gente está falando aqui. O Anderson estava citando aqui essa questão tem materiais que são para estar ali resistindo à chuva. E as pessoas tinham uma coisa muito assim, mas isso é de gesso, isso daí vai estar no tempo, vai derreter, né? Não vai dar certo, tal. Não. Aproveita para desmistificar isso para a gente, Anderson, né? E assim, obviamente, a gente está falando com diversos públicos aqui, muita gente está acompanhando a gente, já tem essa noção, mas muita gente carrega esse preconceito ainda, essa coisa cultural de achar, não, isso daí é para lá, que não chove muito, não tem muita umidade, como você falou, tal, não vai funcionar direito aqui. Como é que vocês trabalham isso, vocês que trabalham na área da construção civil, qual é o processo que vai desmistificando isso, auxiliando na capacitação de mão de obra, entendimento sobre essa técnica? Eu acho que, até voltando na pergunta anterior, como que a gente faz para conseguir colocar isso na mente das pessoas? É falar, gente, não existe uma única coisa, existe um conjunto de coisas ali que a gente aplica para conseguir montar realmente a construção a seco. Sim. A gente falar que pegar um gesso e molhar ele vai derreter,
Claro, tem gesso que a gente vai pegar e vai derreter, mas não é esse gesso que a gente vai pegar, jogar na água e derreter que a gente está aplicando nessas construções. Então, todo o vedamento, a vedação ali externa, ela é uma placa tratada, inclusive a placa Glass Rock, é a placa aplicada toda no fechamento externo. Sim. E essa placa, eu já fiz teste jogando água nela e ela não vai derreter. Então, é uma placa especial para fazer a parte externa. Em áreas que vão ter mais umidade, por exemplo, um banheiro, uma lavanderia, existem placas que a gente chama na construção de RU, que é resistente à umidade, que são próprias para resistir à umidade. Então, para cada ambiente, existe uma solução específica. Se for uma área ali que pode correr o risco de um incêndio, existe a placa resistente ao fogo. Sim. Então, para cada nível de importância ali que a gente precisa, a gente dá a importância à solução. Então, a gente não pode pegar uma placa simples, um gesso simples, colocar numa área externa e achar que aquilo vai resolver. E isso é o conhecimento que a gente tem que passar para provar que a solução acontece e a solução é boa. Porque a gente vê, infelizmente, hoje, muitos profissionais fazendo erros no mercado, cometendo esses erros no mercado, e infelizmente isso é o que prejudica todo o sistema. Se eu pego um profissional colocando uma vedação externa que não seja a própria para estar externa, o meu dever é comunicar, gente, ó, isso daí não pode, isso está errado, se você vê alguém fazendo isso, pode confirmar que está errado, isso daí não existe. Porque se eu não fizer isso, eu estou fechando meus olhos, a culpa também é minha. Se acontecer alguma coisa, chover, molhar, subir umidade, eu também sou culpado. Porque eu estou omitindo ali, eu estou omisso na situação. Então, o nosso dever como influenciador, como comunicador, é levar a informação correta adiante, passando cada solução para o problema específico. E isso, por si só, já complementa tudo. Então, se eu conseguir levar a informação, passar a solução e disseminar tanto para o consumidor final como para os construtores, que aquilo é bom, que aquilo existe, que vai ter uma alta lucratividade, que a pessoa vai ter uma casa num tempo mais rápido, vai ter uma casa com conforto igual ou superior a uma construção tradicional, eu apresento um conjunto de soluções em um tempo menor, todo mundo sai ganhando. Total. A maior dificuldade é como fazer isso. Então, o que a gente percebe? A comunicação para a construção a seca ela é extremamente técnica. Então, eu tento, no jargão popular, levar a informação de uma maneira mais suave, com elementos da cultura pop. Mais leve, coisas do nosso cotidiano, que fazem com que a gente se conecte aqui. Todo mundo toma um café da manhã, então eu brinco falando de um café da manhã, eu brinco na hora do trabalho, eu brinco... Pequenas brincadeiras fazem com que as pessoas acabem se conectando com a gente e deem oportunidade para ouvir o que a gente está falando. E a partir disso, com elementos da cultura pop, a gente faz ali esse mix e introduz uma coisa complexa. A gente traduz o que é complexo de uma maneira simples. Vamos dizer que eu sou quase um tradutor. Eu pego a norma técnica, a linguagem técnica e estou traduzindo ali para o jargão popular, para disseminar a informação e fazer com que mais pessoas a cada dia conheçam a construção a seco. Posso provar isso ou não? Pode. Agora eu vou falar o lado técnico. Vamos ver se vai confundir a cabeça. A gente já tem uma prova aqui, ó, porque é um cara que está falando a gente está falando de obra, de segurança, de sonho, e um cara de cabelo azul, cara. Não é? Aí, ó, você já vê. É exatamente realmente para quebrar qualquer padrão. É fora do comum. Exatamente. Para aproximar as pessoas. E isso é uma técnica de comunicação muito importante, né? Porque você realmente leva uma informação precisa, de uma forma facilitada e se conecta com as pessoas, né? Seja através do seu jeito espontâneo, a vestimenta, cabelo. É isso, cara. Isso é muito bacana. É um parceirão nosso, né? Eu acho que ele faz exatamente isso, né? Que é traduzir o que a gente fala tecnicamente para o público consumidor final, que muitas vezes o cara não tem relação nenhuma com a técnica da construção, né? Mas, assim, de qualquer forma, é importante mostrar também para quem está de casa que a gente tem um lado técnico muito formalizado do sistema construtivo. Então, hoje, o sistema Steel Frame ele é um sistema, desde 2022, normatizado no Brasil. Então, existe uma norma técnica brasileira, uma NBR, que ela é do sistema de construção Steel Frame.
e ainda suas normas de materiais. Isso, de alguma forma, gera segurança para quem está comprando, segurança técnica. Hoje, para você fazer qualquer parede, né, de uma construção, em qualquer sistema construtivo que você escolha, existem requisitos mínimos. Aquela parede precisa parar em pé, ela precisa aguentar um impacto. Né? Então, esses requisitos, o sistema construtivo passou por todos. Então, você tem lá um ensaio de impacto, que é um saco tipo um saco de pancada, né? Ele vem, bate na parede, não sei quantos joules. Isso tudo foi feito para o sistema. Então, a gente tem um sistema extremamente seguro, um sistema comprovado tecnicamente no Brasil, comprovado lá fora. Então, tem normas americanas, da Nova Zelândia, da Austrália, do Japão. Então, você tem várias referências normativas e é um sistema que tecnicamente, ele impõe segurança para qualquer pessoa que for construir, qualquer empresa que for utilizar. Né? Então, a maneira de traduzir isso para o público está aqui, a gente pegar alguém de cabelo azul para conseguir pegar essa comunicação e deixar ela de maneira simples e clara. Né? Mas é muito bacana isso, né? Eu acho que é importante passar essa segurança para o público. A gente já teve outros episódios aqui que a gente citou muito essa coisa das normativas, né? Que é super importante, que o produto passa por um período de testes, de avaliação, e quando ele ganha normas é que realmente ele já tem uma trajetória importante e isso passa segurança para as pessoas, não é isso? Foi avalizado, né? Avalizado por um instituto terceiro, né? Um centro de tecnologia que avaliou, que fez ensaios com base em outras normas de como ensaiar. Então, sem dúvida, assim, isso cria um respaldo técnico fundamental, porque quando a gente vai falar do sistema construtivo com uma construtora, a construtora vai ter esse diálogo técnico, né? Ela precisa desse respaldo. Se você vai financiar, por exemplo, uma construção, o financiamento da construção, por exemplo, na própria Caixa Econômica, você precisa que seja um sistema normatizado, senão ele precisa passar por outros tipos de ensaio. Então, assim, tudo que precisa de respaldo técnico já está feito. Né? Hoje o trabalho mais forte do sistema é a disseminação do conhecimento. Né? A disseminação do conhecimento para o consumidor final, para o arquiteto, é a gente conseguir sair dessa bolha nossa, que são as empresas que trabalham com a construção a seco, para ir acessar o mundo lá fora. Né? Aproveitando esse gancho aqui, quais soluções que a tua empresa, Espaço Smart, oferece para facilitar a adoção da construção a seco aqui no Brasil? Que você dois entusiastas do tema, empresas que são e pessoas físicas que são especializadas nesse assunto. O que vocês oferecem para que realmente a construção a seco ganhe cada vez mais espaço aqui no Brasil? E como que a empresa está contribuindo para a disseminação do conhecimento técnico e para a formação de profissionais qualificados? Você citou aqui o exemplo, obviamente, do Anderson, que é um influenciador e a indústria utiliza personas como a dele para ajudar nesse processo. Mas, além disso, tem alguma outra forma também que vocês têm utilizado para a formação desses profissionais também? Sabe que, assim, quando a gente começou a atuar, né, então a Espaço Smart, ela sempre teve uma visão e um propósito muito claro, assim, que é de transformar a construção civil no Brasil. E não tem nada mais justo do que fazer isso com um sistema construtivo extremamente respaldado fora do Brasil. Então, com uma história, a gente não está inventando nada, e trazer isso de maneira a conseguir implementar no mercado. Então, é um trabalho de desenvolvimento de mercado. E o trabalho de desenvolvimento de mercado, ele passa por vários desafios. Né? Você tem um desafio, por exemplo, que é a especificação. Né? O arquiteto que vai especificar uma obra para que ela seja num sistema construtivo A ou no steel frame. Sim. Então, a gente vai lá e trabalha esse arquiteto na especificação. Quando entra nos projetos estruturais, projeto hidráulico, elétrico, que são os projetos mais técnicos daquela construção. Da mesma maneira, então a gente desenvolve isso com o mercado lá fora e também temos esse serviço lá dentro. Então a gente foi juntando essas peças do tabuleiro e criou desafios importantes, né, quanto empresa. Um deles é a própria mão de obra, né? Como que a gente forma a mão de obra. Então a gente acabou montando um ecossistema. Dentro do nosso ecossistema a gente tem serviços de arquitetura, especializado para steel frame, e temos os nossos parceiros arquitetos regionais, né, onde eles também projetam para o steel frame. A gente tem um escritório de engenharia super capacitado, são mais de 20 pessoas só nessa área de engenharia, focadas no desenvolvimento dos projetos de estrutura de steel frame, instalações. A gente fabrica essa estrutura de forma a entregar isso como um kit para a obra. Então é o kit daquela estrutura que foi impresso a partir do projeto, junto com o kit dos materiais que vão fechar as paredes, cobrir a obra, e depois a gente vai dar um apoio de assessoria naquela construção
para a empresa, né, credenciada, aquele parceiro nosso, para colocar essa obra de pé. Então a gente acaba participando de toda a cadeia, né? E uma forma que a gente viu de estar mais próximo do consumidor foi, além da gente ter a indústria e esses serviços técnicos, foi da gente fazer um trabalho próximo geograficamente do mercado. Então a gente criou uma estrutura que são lojas. Então, lojas técnicas com um showroom super interativo, um showroom que fala da parte térmica, que te explica a composição dos materiais de uma parede. Então, a gente criou esses showrooms, que são nossas lojas, e a gente foi espalhando isso pelo Brasil. Então, hoje a gente tem 43 lojas espalhadas pelo Brasil, a gente deve ultrapassar 50 no final desse ano, e a gente consegue conversar com aquele mercado muito próximo a desenvolver a construção lá dentro, né? Então, a gente está para abrir agora em João Pessoa, né? Inaugura agora em maio. Então, lá em João Pessoa, a gente vai conseguir desenvolver a mão de obra com treinamentos especializados, a gente vai conseguir levar a tecnologia, né, que são esses materiais, esses kits das casas para lá. Então, a gente construiu um ecossistema para que a gente conseguisse desenvolver o mercado de maneira bem estruturada, né? Sem se aventurar fazendo só o A ou o B, né? E até complementando, Claro. existe ali uma reeducação do profissional que já é profissional, Sim. que no caso é o arquiteto e o engenheiro, e designers, enfim, outros que já são profissionais ali da área, e existe a criação de uma nova profissão. Então existe ali a formação de um profissional que não existia antes no mercado, que é o montador de steel frame. Esse profissional anteriormente não existia, é uma profissão nova. Então estão criando profissões para suprir a falta de outras que já existem no mercado. Então, por exemplo, existe nas obras convencionais o pedreiro. Então, as construtoras que optam pela tradicional, vai ter o pedreiro, vai ter o servente, o pessoal ali de obras e tal. Tá. E dentro da construção a seco também, existem os profissionais da construção a seco. São os montadores, né? São os Você montadores. Você mudou a terminologia daquela profissão. Exatamente. O cara monta, né? Ele não constrói. Ele é um montador, então são os montadores de steel frame, os montadores de drywall. São esses profissionais agora que estão à frente, na verdade, da execução do steel. Muito bacana. Esse é até um apelo social legal, assim, porque vou contar um exemplo, né? Eu lembro, lá em 2011, a gente estava vendendo umas casas lá em Natal. E a gente chegou lá, o dono da construtora, ele citou como exemplo, assim, ele estava bem satisfeito, ele falou, cara, puta, aconteceu uma coisa muito legal essa semana, puta, esse negócio está dando certo, é assim que eu queria. Pô, mas explica, o que aconteceu, né? Dele, cara, veio um dos meus ex-pedreiros que estava trabalhando nessa casa de steel frame. E esse cara tinha um problema na mão por trabalhar com cal, com o próprio cimento, pó de cimento, que a mão era inteira aberta, né? Ela trincava inteira de ressecamento. E assim. outros produtos químicos também que são adicionados ali na massa, né? com certeza. E ele falou, cara, esse cara, quando ele começou a fazer a casa aqui, ele usava creme para tratar aquilo e a mão dele não piorava mais, né? Começou a melhorar. E o filho dele perguntou se ele tinha sido promovido. Olha só. Aí imagine, o cara chegou pro dono da consultora e foi agradecer. Falou, cara, meu filho veio me perguntar se eu tinha sido promovido, porque eu já não chegava tão sujo em casa. Minha mão começou a melhorar, eu tinha a mão inteira aberta. Ou seja, agradecendo um ofício. E olha o apelo social disso, né? Nós estamos falando do trabalho social daquela pessoa que vai ter um trabalho muito mais nobre, menos insalubre, né? Que é você carregar um saco de areia, você carregar um saco de cimento de 50 quilos nas costas. Então, tem coisas assim que você observa em detalhes que o mercado vem mudando para um sistema mais industrializado, né, de montagem, um ofício mais nobre para aquelas pessoas que estão naquela construção. Então isso é um apelo bem legal, assim, contado por um exemplo que aconteceu, né? Você sabe que a gente conversou com muita gente nesses dias de FEICOM e a gente percebeu uma preocupação muito grande da indústria, né? Não só da construção a seco, né, dos novos métodos, mas também da construção tradicional a título de produtos e equipamentos para, digamos assim, entre aspas, aliviar um pouco esse esforço do profissional. Exatamente, porque a gente sabe que a construção no método tradicional, como você mesmo citou, ela tem realmente esse perfil de coisa mais pesada, mais difícil, tal, né? Um esforço maior, tal. Então a gente vê todo um trabalho, como a gente sempre fala, né? Esse ecossistema da construção civil é maravilhoso, né? Porque uma coisa vai impulsionando a outra, né? Você vê que é uma preocupação de quem produz equipamentos e ferramentas para
melhorar essa questão de insalubridade que pode acontecer com o profissional da construção normal, né, da construção tradicional, os produtos também, e aí vem esses novos métodos construtivos, como a construção a seco, dando oportunidade e uma nova visão para a área da construção, né? Porque a gente está passando por tantas transformações, né? Tem pesquisas que mostram aí que boa parte das profissões de 2030, 2035 ainda nem existem, ainda elas vão ser criadas ainda, né? Então as pessoas precisam estar realmente antenadas e é um mercado muito grande aí com esse crescimento, essa evolução da construção a seco no Brasil para esses profissionais, não é? Tem um exemplo até legal, você me lembrou, né? A gente falando dos outros sistemas construtivos. Existe uma máquina que eu lembro que foi lançada aqui na Feicon na época, que era uma máquina para você cortar a parede, você fazer um rasgo na parede para passar instalações, né? Passar tubo de elétrica, de hidráulica. E aquilo é dado assim como uma ultra tecnologia. Falou, cara, o cara não precisa mais vir lá batendo com a marreta para quebrar. Mas se eu olhar que tem um sistema construtivo como o steel frame, que você não quebra nada. Você está montando a obra, ela está aberta, por dentro. Você passa, você monta sozinho, você não precisa do ajudante quebrando a parede. Então assim, a diferença que se tem de potencial de industrialização entre o sistema tradicional hoje para um sistema como o steel frame é muito grande, né? Então a gente tem no sistema tradicional hoje, a gente já explorou tudo que ele tinha para dar. A gente faz isso desde o tempo da pirâmide do Egito. Sim, exato, Quanto é milenar. Então agora a gente está começando um sistema construtivo industrializado com um grande potencial de industrialização. Algumas construtoras começaram a falar, bom, eu vou ter um barracãozinho, que daí eu vou receber esse kit lá da Smart e eu vou pré-montar minha parede e já vou levar ela semi-pronta, porque eu vou ganhar tempo no canteiro. Então é um negócio que ele está só no início, né? E com muito potencial de melhorar toda a condição de trabalho e de construção das obras. Né? Então, É uma constante, ela não vai parar de evoluir. A cada ano vai sair alguma coisa mais tecnológica, mais avançada, para facilitar ainda mais. Então, seja uma ferramenta, seja um equipamento, seja ali um EPI, uma proteção, eu acho que tudo está envolvido ali diretamente e essas novas tecnologias elas vão chegar. Não tem como a gente falar, não precisa mais. Precisa. É igual as IAs, né? Eu brinco muito que as IAs... Hoje se eu quiser pegar uma foto minha em Dubai é fácil, ó. Ponto. Com um clique eu tenho uma foto minha em Dubai, tenho uma foto minha em qualquer canto do mundo. Então, essas tecnologias elas estão chegando na construção, porém, não na mesma velocidade que elas chegam para as outras áreas. A construção ela está evoluindo, ela está avançando. A cada dia a gente percebe que tem pelo menos uma pessoa a menos não sabendo o que é o steel frame, não sabendo o que é uma construção a seco. Em pouquíssimo tempo, assim, questão de anos, né? Mas se a gente for falar de 1000 anos, 10 mil anos, em pouquíssimo tempo ali, em questão de pouco mesmo, a gente vai ver que todo mundo vai saber o que é a construção a seco. E não só o steel, como as construções modulares, as cápsulas, o wood frame, as outras construções que também são industrializadas, elas vão chegar e estão ganhando mais espaço. E mesmo a gente levantando a bandeira do steel, a gente torce muito para que todas as outras construções industrializadas, elas cheguem muito forte impactando, porque isso vai gerar um impacto social muito forte, vai gerar sustentabilidade, vai gerar renda, vai gerar ali uma classe de trabalhadores novos, gerando empregos. Então, todo o ecossistema ali da indústria acaba ganhando com isso. Então é muito bom. E é uma necessidade, né? Assim, a gente está falando da perspectiva da gente comunicar, de fazer com que a informação chegue mais nas casas das pessoas. Mas existe um problema na construção civil hoje muito crônico, né? A gente tem estudos até pelo CEBIC que fala que nos últimos, eu não lembro se os números são exatamente esses, tá? Mas nos últimos 10 anos, a média de idade do trabalhador da construção civil brasileira subiu 7, tá? Exato. O que isso significa, né, de outra ótica? Significa que o filho do pedreiro não quer mais ser pedreiro. sim. Esse cara vai ser Uber, vai trabalhar numa indústria com coberto, com tempo para café de manhã, tempo para café à tarde. Esse cara não vai mais pai não carregar. incentiva. O próprio pai, que é o pedreiro, ele não vai Vai incentivar. entregar a mercadoria. O cara tá cheio de opções. Exatamente. Ele não vai fazer isso. Então, isso é uma visão que até as grandes construtoras hoje, incorporadoras, estão vendo na prática. Isso fez com que eles migrassem nas paredes internas dos prédios para o drywall, porque é um sistema muito mais industrializado de fazer paredes para os apartamentos, já sem alternativa, porque o cara não encontra mais mão de obra, e isso vai fazer com que você tenha que mudar, não é mais uma opção, né? Então a questão é, aquela construtora, aquele arquiteto que se prepara antes,
vai beber melhor dessa água, porque ele vai estar mais preparado para esse mercado, porque ele já não é mais uma dúvida. Ele é um caminho que vai acontecer. Lá fora a gente olha e é isso. Por que a Alemanha, por exemplo, é super industrializada, trabalha muito bem a construção a seco? Você chega lá, você não tem mão de obra disponível para construir. O cara não tem outra opção. Se você pedir para ele construir uma obra Ele lá não sabe pilhando fazer. tijolo, não tem como fazer, não vai entregar. Fazer, não tem como. Então é um caminho sem volta. Então vamos aproveitar essa deixa aí, já manda um recado aí para os profissionais da área, engenheiros, arquitetos, todos que estão envolvidos aí na construção civil, como é que eles podem implementar mais a construção a seco, aproveitar a questão de velocidade, de sustentabilidade e todos os benefícios que ela pode ter. Então, essa aqui que é a câmera, né? Vou falar Essa focado, daí, ó. eu Vai tô lá. ficando bom aqui no evento. Então, assim, você que é profissional da construção civil, o arquiteto, o engenheiro, o especificador, procure conteúdo, gente. Tem muito conteúdo disponível sobre o steel frame. A gente está espalhado aí quanto loja no Brasil inteiro, com muitos eventos para arquitetos, eventos para engenheiros, eventos para montadores, capacitação para montador. Então a gente está estruturando essa cadeia e está sedento para te passar informação, para te ajudar a entrar nesse mercado. Quanto antes você entrar e se preparar, mais bem munido para o momento que isso vai ganhar uma escala desproporcional para o que a gente tem hoje, para poder usufruir desse sistema no teu negócio, né? Então, aproveite e faça essa transformação o quanto antes, para que a gente tenha mais capacidade de te ajudar a entrar nesse mercado. Anderson, aproveita aí você agora, manda lá. E a gente carrega como missão que essa informação realmente chegue até você, porque em um evento gigantesco aqui como o FEICOM, a gente vê diversos arquitetos e engenheiros que quando a gente para e pergunta, você sabe o que é o steel frame? Muitos ainda respondem que não. Então, essa culpa indiretamente acaba caindo sobre a gente. É nosso dever que você saiba o que é. E uma dica, estude. O estudo é transformador. Na minha opinião, a única coisa real que consegue transformar uma vida ali, o futuro de uma pessoa, é o estudo. Então, estude, corra atrás da informação. A nossa parte em compartilhar o conhecimento a gente vai fazer, mas pegar o conhecimento para você só depende de você. Então vai atrás. Aproveita aí para deixar o seu canal também para as pessoas acompanharem você. Gente, Lar Cabral. Eu tô há alguns anos aí nessa área como influenciador, comunicador. Foco construção civil no geral, muita dica de obra para você não passar por perrengue, muita dica para você evitar patologias e problema aí na sua construção. Renan, e para acessar o Espaço Smart e ter mais informações, consultoria, como é que faz? Então, além das nossas lojas físicas, né, a gente tem quase em todas as capitais e estamos chegando lá, devemos chegar nos próximos meses. Então, busque através das redes sociais, então Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, a gente está em todos os canais justamente para facilitar esse acesso, né, ou através do nosso site, né, www.espaçosmart.com.br. Então, lá tem bastante conteúdo em conjunto aqui com o Lar Cabral para a gente ajudar a levar a melhor informação de como você construir uma casa com steel frame, um sistema industrializado. Muito legal, agradecer vocês. Ó, você falou uma coisa, né? Que a cada dia a ideia é que uma pessoa a mais fique sabendo que existe o steel frame, né? Verdade, Que uma pessoa menos deixe de não conhecer a de não saber, de desconhecer. Eu espero que depois desse papo que a gente teve aqui, a gente tenha ganhado alguns anos nessa com sua certeza, conta. com Beleza? certeza. É o que eu espero. E muita gente tem acompanhado aqui o nosso podcast. Agradecer a participação aqui do Anderson Cabral, construtor e influenciador que esteve com a gente. O Renan Cunha, diretor técnico da Espaço Smart, que deram uma aula aqui, um show pra gente, para falar sobre a construção a seco. Valeu, rapaziada. Valeu, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Esse foi mais um episódio do Estúdio FEICOM Pedreiro Top Brasil. Aqui, a construção civil é protagonista, com histórias, soluções e destaques do setor. Se tem novidade na construção, tem na FEICOM. Fique por dentro de tudo nas redes oficiais, @FEICOM Oficial e @Pedreiro Top Brasil. Até a próxima!